Olá, eu sou Érica Valentim, sou fisioterapeuta pélvica aqui no Rio de Janeiro já há 20 anos, atuando com game terapia desde 2010 e hoje vou falar para vocês sobre os dispositivos intracavitários para treino dos músculos do assoalho pélvico. Esses dispositivos, eles são conectados ao smartphone via aplicativo e cada um desses aplicativos vai ter uma funcionalidade para fazer esse treinamento. Eu trouxe os 4 que a gente mais encontra no mercado, que a gente mais vê à disposição, tá? Cada um deles tem a sua própria característica, a sua própria forma, e essas características vão influenciar nas nossas escolhas. Devido à forma de cada um deles, nem todos vão servir em todas as pacientes. Então, a gente precisa levar em consideração a anatomia da nossa paciente, a gente precisa levar em consideração a capacidade de contração que essa paciente tem. Então, digamos assim, a força subjetiva de contração dos músculos do assoalho pélvico tem que ser avaliada para poder ser utilizado no momento certo, senão a paciente não vai conseguir contrair em volta do dispositivo e o dispositivo não vai reagir e ela vai se sentir incapaz de utilizar aquele recurso ou vai achar que está tudo muito ruim. Então, isso precisa ser levado em consideração. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que esses dispositivos não substituem recursos nem uma avaliação de um fisioterapeuta. Então, essa paciente precisa de uma avaliação de um fisioterapeuta pélvico, essa paciente precisa de uma avaliação de um biofeedback profissional, que pode ser um biofeedback eletromiográfico, um biofeedback pressórico, uma avaliação eletromiográfica. E esses recursos não substituem. Nenhum deles tem uma forma de avaliação que seja considerada fidedigna para esse assoalho pélvico dos nossos pacientes. A começar do formato, cada um tem um formato diferente e a gente não consegue nem dizer qual que é o melhor formato. Ainda levando em consideração qual é o melhor formato para qual tipo de anatomia, porque eu posso ter uma paciente menor, maior, e esses dispositivos precisam estar adequados a essa anatomia. Esses dispositivos todos aqui, esses 4 dispositivos, são dispositivos que possuem regulação nos seus países da vigilância sanitária local. São equipamentos que são liberados nas suas origens pela vigilância regional. Eles ainda não têm um registro na vigilância brasileira. Acredito que em breve pode ser que passem a ter, vai depender da pessoa que passe a trazer eles de forma regular para o Brasil. E a grande dificuldade que a gente encontra hoje é a compra desses dispositivos de uma forma mais fácil para o nosso paciente e até mesmo para a gente mesmo. Até para a gente adquirir no consultório, não é uma coisa que você compra de uma hora para outra. Você tem que se planejar, tanto financeiramente quanto a logística disso chegar nas nossas mãos, né? São dispositivos que variam entre 50 e 200 dólares, então é um investimento que a gente precisa se planejar. Esses valores são valores aproximados. Se vocês entrarem no site de cada um deles, vocês conseguem acompanhar o preço deles e as explicações dos dispositivos. Os aplicativos de todos eles podem ser baixados nas lojas de aplicativos, então dá para vocês começarem a ver como é que funciona, a se inteirar das funcionalidades de cada aplicativo. Esse aqui é o M, o aplicativo dele pode ser utilizado com ou sem o dispositivo, então você pode utilizar o aplicativo para fazer uma terapêutica domiciliar, sem a paciente ter o dispositivo. Ela pode utilizar o dispositivo no seu consultório e utilizar o aplicativo no telefone dela em casa.
e treinar para utilizar o dispositivo no consultório. Existem inúmeras possibilidades, levando em consideração a funcionalidade de cada aplicativo. Eu vou fazer um vídeo de cada um deles mostrando essas funcionalidades, mas eu estou citando aqui alguns exemplos para vocês verem as possibilidades. O paciente pode utilizar o dispositivo, o aplicativo, como uma forma lúdica dele fazer essa conexão e no consultório ele utilizar o dispositivo com você. A gente pode utilizar como tratamento domiciliar, ele vai trazer para a nossa paciente uma melhor aderência ao tratamento por causa desse componente lúdico, por causa dessa sensação de gamificação que os aplicativos de cada um desses dispositivos traz. Cada um deles tem uma construção lúdica, com tarefas lúdicas e coloridas para trazer esse bem-estar, trazer essa leveza ao tratamento, fazer com que a tarefa domiciliar de realizar os exercícios seja mais divertida e seja mais interessante. Mas a gente precisa levar em consideração que nem todo paciente vai gostar de utilizar esse recurso. Então, a gente precisa respeitar esses limites de cada um e fazer o que a gente sempre faz, fazer o que é melhor para cada paciente, tentar levar o que é melhor para cada paciente. É possível utilizar esses dispositivos no consultório para esse treino muscular, mas a gente precisa ficar alerta para não substituir os usos das ferramentas de avaliação dos músculos do assoalho pélvico do fisioterapeuta. Esses recursos não substituem. Alguns deles fazem até uma avaliação muscular e dão alguns valores para serem comparáveis, mas a gente ainda não tem evidência científica que mostre de forma robusta que essa avaliação é fidedigna, é comparável ao uso profissional. Tá? Então, a gente só precisa ficar tomando conta de acompanhar as evidências que forem surgindo. Já tem alguns estudos mostrando o uso desses recursos. Esses recursos tecnológicos vieram para ficar, eles vão nos acompanhar para sempre na fisioterapia, mas a gente ainda tem que ir escolhendo, ir caminhando e observando como cada um se desenvolve.